Eu já deixei minha posição mais do que pública e também privada para o Lula em mais de uma ocasião do erro que eu acho ter o Alckmin na chapa. Acho que é uma sinalização muito ruim do ponto de vista político, do ponto de vista simbólico. Acho que é arriscado do ponto de vista político e acho que é pouco vantajosa do ponto de vista eleitoral. Se tivesse um argumento e dizer, pô, não, nós temos que botar o Alckmin, a gente sabe que ele fez o Pinheirinho, que ele maltratou o professor. Eu fui professor no governo do cara, que ele destruiu o serviço público em São Paulo, mas tem que botar porque ele é o fiel da balança para ganhar a eleição. Não é. Qual é o eleitorado do Alckmin? Tem um eleitorado cativo no interior do estado de São Paulo e só. Quantos votos o Alckmin tem em Minas Gerais, na Bahia, no Amazonas? Então, assim, eu não acho que traz grandes dividendos eleitorais. Eu acho que simbolicamente, sobretudo aqui em São Paulo, é um gesto que traz coisas ruins. E uma presença dessa posição liberal dentro da chapa, que eu não acho que seria necessário. É claro que o Lula dá gestos ao centro para isolar o Bolsonaro na extrema-direita, é plenamente compreensível. Daí a botar alguém da direita liberal tradicional na chapa, eu não acho que era um gesto necessário. Agora, não recuo de nada que eu tenha dito sobre o Alckmin nesse período todo. Minhas posições são as mesmas. Né? Não sei se ele recua do que ele disse sobre o Lula, aliás, coisas bem agressivas ao longo do tempo. Espero que sim, espero que recue. Agora, não é isso que vai me impedir de apoiar o Lula. Acho ruim, não acho que agrega, e as posições são públicas, mas acho que o momento que o Brasil está vivendo é tão grave, tão devastador, tão importante historicamente, que nós precisamos virar a página do bolsonarismo. O Lula é quem tem melhor condições de fazê-lo e, por isso, eu vou fazer campanha para o Lula e ajudar a elegê-lo presidente do Brasil. Mas farei campanha para o Lula e para um projeto, que não é um projeto liberal, que não é um projeto centrista e nem de direita, é um projeto de mudanças e combate à desigualdade no país. É impensável, seja na vida política ou na vida pessoal, alguém passar pelo linchamento bárbaro que o Lula passou, 580 dias de prisão injusta, 3, 4 anos, todo dia com linchamento midiático, com horas de televisão, com dezenas de manchetes, de capas de revista, chamando ele de ladrão, de bandido, de escória, de tudo que não presta. Ele sofrer apoiado por aqueles que inclusive ganharam no seu governo, e muitos compuseram o seu governo, e isso não mudar a cabeça de uma pessoa. Isso é impensável. Eu acredito que o Lula tirou lições desse processo. E eu entendo e espero que essas lições signifiquem, se tiver oportunidade de governar o Brasil de novo, e eu vou trabalhar para que tenha, o Lula ousar mais em relação a políticas sociais, populares, medidas estruturais de mudança, de combate à desigualdade. E tem outra. O Brasil de 2023 não é o Brasil de 2003. Lá em 2003, você tinha um cenário internacional mais favorável, o país não estava destruído, por mais que o Fernando Henrique foi o cara da privatização, foi o cara da crise energética, foi um governo neoliberal, mas o país não estava devastado como está hoje. Hoje é 4 anos de Bolsonaro, 3 anos de pandemia, 7 anos de agenda neoliberal. Esse é o Brasil do começo de 2023. Naquele momento, tinha margem de manobra para se fazer políticas sociais, avançar em direitos como o Lula fez, sem precisar mexer em grandes privilégios estruturais e históricos do Brasil. Nesse momento não tem mais. Para que o Lula possa fazer uma política que retome direitos sociais, que gere emprego, gere renda, faça políticas para o povo, vai precisar mexer em privilégios. Tem uma coisa que não é só da vontade, da subjetividade do Lula. É de um contexto histórico, social, econômico, internacional diferente da outra vez que ele teve no governo. Toda a esquerda votar em mim, tem muitos candidatos muito bons de esquerda que vão ter os seus votos, que têm os seus bases eleitorais, e eu respeito muito isso e quero que sejam bem votados também. Nós vamos precisar de uma bancada muito forte lá. Inclusive, quando eu decidi ser candidato a federal, e, por exemplo, não ser candidato ao Senado aqui em São Paulo, que eu poderia, foi também nessa lógica.
sabe? Numa lógica de jogar junto. Porque tudo bem, se eu fosse candidato a Senado, eu poderia me eleger senador para São Paulo. Com o recall que nós tivemos em 20, nós estávamos bem nas pesquisas para o governo, poderia me eleger. Mas e aí? Eu ia sozinho. Ia ser mais um senador. Para deputado federal, nós vamos levar a turma junto. Então tem muito esse espírito. E eu acho que as pessoas vão entender que também, muitos votando em mim, não vai ser só eu, vai ajudar a levar muita gente. Agora, parte dessa disputa com Bananinha e com o Moro é divertida. Eu acho que a gente tem também que provocá-los e tal, porque essa turma tem que sair do... Já passou do tempo do Moro querer ficar falando com empáfia, com aquela voz de marreco dele. Passou do tempo, nós temos que desmascarar em praça pública, fazer piada com essa turma. Bananinha, a mesma coisa. Foi outro dia fazer um vídeo me chamando de bandido. Eu falei, porra, o Bananinha acha que tem autoridade moral para me chamar de bandido nessa altura. Então, assim, nós temos que desmoralizar, temos que também fazer o debate no humor, mas também temos que lembrar que é uma coisa muito séria, né? Assim, o que está em jogo nesse ano é muita coisa. É muita coisa, é uma encruzilhada democrática no Brasil. Eu não vejo o Bolsonaro perdendo a eleição e passando a faixa para o Lula. Eles vão criar problemas, já voltaram com esse discurso agora, o que foi a posição do ministro da Defesa no 31 de março, o que foi Bolsonaro de novo voltando a falar das urnas. Voltaram, vai ser uma disputa duríssima esse ano, vai ser uma guerra, vai ser democracia contra a barbárie. E o Lula representa a democracia e nós temos que entender que para que a gente possa reconstruir o Brasil, não basta eleger o Lula, nós vamos ter que ter um baita congresso lá. Então, assim, nós vamos ter reproduzir a disputa nacional aqui para deputado em São Paulo. Né? O Eduardo Bananinha vai representar o que é a turma do Bolsonaro, o Moro vai representar a turma dessa terceira via, dessa direita liberal que está meio perdida hoje. E a nossa candidatura, acho que vai ser, junto com outras, naturalmente, uma representação do que é a candidatura do Lula aqui. Né? Então, eu acho que nós temos condição. E acho que é uma mensagem simbólica. Sabe? Pode parecer besteira, é uma competição pessoal de ego. Porra nenhuma. Pelo contrário, quando eu decidi ser candidato a deputado, foi num gesto de falar, olha, não estou me apegando, estou abrindo mão de um caminho que talvez politicamente, para ter mais visibilidade, eu teria muito mais visibilidade como candidato a governador, em debates, em espaço na TV e tudo mais. Né? Foi uma decisão pensando no momento do país, né? Um gesto político. Se trata não de uma coisa, de uma competição pessoal, de uma rinha, mas trata de uma mensagem. Que mensagem São Paulo vai dar? De novo eleger o Bananinha deputado federal mais votado do Brasil? Porque o deputado mais federal mais votado do Brasil, em geral, sai de São Paulo, pela população do estado. É eleger o Moro? Porra! Esse é o prêmio pela destruição do país que esse cara protagonizou? Ou é eleger alguém do nosso campo? Acho que é isso que está em jogo. Encarregada por fazer essa negociação sou eu, o Juliano Medeiros, presidente do partido, e a Thalíria Petroni, deputada federal pelo Rio. No PT era Gleisi, Paulo Teixeira, secretário-geral do partido, e o Guimarães, que está coordenando o grupo de trabalho eleitoral. Apresentamos os pontos e aí se definiu uma reunião bilateral entre a Fundação Lauro Campos Marielle Franco, do PSOL, presidida pela Natália, e a Fundação Perseu Abramo, presidida pelo Mercadante. Né? Então, essa reunião, começaram a dialogar, estão construindo os pontos, os termos, já tinha acúmulo dos dois lados, e os partidos vão voltar a conversar nas próximas semanas, tendo o retorno das fundações para chegar a esse entendimento. Nós esperamos, e é fundamental, na verdade, que se tenha essa resposta do PT e da campanha do Lula até 30 de abril, que é quando o pessoal vai fazer a sua conferência eleitoral para definir a entrada na coligação do Lula. Do ponto de vista formal, existe ainda uma conferência, uma etapa de instância do partido que precisa ser definida. Mas hoje o sentimento da maioria do partido está bastante consolidado para compor com o Lula. Agora, é evidente, o mínimo que se espera também esse gesto razoável de fazer a discussão programática, de incorporar pontos. O pessoal teve eu acho que uma generosidade, uma grandeza de assim, virar uma posição, o que não se dá sem custos internos, inclusive. Né? Então, virar uma posição, é importante que esse gesto tenha também contrapartidas na política, e nós não estamos pedindo contrapartidas do ponto de vista da política miúda.
nos apoie aqui fundo partidário. Não, nós temos uma contrapartida que é boa para o Brasil, para a classe trabalhadora, né, de temas programáticos. Pelo que eu senti do debate, eu acho que a tendência pelo menos a maioria desses pontos serem acolhidos no programa e o pessoal deverá, no dia 30 de abril, formalizar a sua entrada na coligação do Lula. A direita liberal, como um campo político hegemonizado por eles, a candidatura do Lula não é hegemonizada pela direita liberal. Direita liberal como um campo que é a chamada terceira via, é o Dória, seria o Moro, se ficasse. Essa turma não tem vez nessa eleição nacional. A eleição vai ser polarizada entre Lula e Bolsonaro. O pessoal acho que inaugurou nesse debate com o PT uma coisa que é rara na política brasileira, que é justamente fazer a discussão de alianças não em torno de troca de apoios. Nós não chegamos para o Lula e falamos, Lula, a gente só te apoia se me apoiasse para candidato ao governo de São Paulo quando eu estava como candidato. Ou se apoiar o PSOL em tal lugar. Não foi esse debate. Que, aliás, é um debate que está acontecendo entre todos os partidos. Não estou aqui dizendo que não é legítimo. É lógico que os partidos vão defender os seus interesses, o seu projeto, ter mais espaço. Isso é legítimo. Mas o PSOL optou, até pela gravidade do momento no Brasil, fazer uma discussão em torno de programa. E acho que esse é um exemplo que está pouco divulgado, pouco falado e precisa ser valorizado dentro da relação com a esquerda. É um pouco que fez o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português com o PS na geringonça. Foi um acordo programático para dar maioria para um governo. Aqui nós não estamos falando de governo, mas de campanha, de composição para campanha. O pessoal elaborou uma plataforma com 12 pontos, que foram apresentados para o PT, para a direção do PT, e, sobretudo, 3 que foram definidos como prioritários pelo partido para que sejam incorporados pela campanha do Lula, pelo programa de governo. O primeiro é a revogação das reformas feitas desde o golpe de 2016. E aqui destacando reforma trabalhista e o teto de gastos. Nós temos um entendimento de que o Brasil vai precisar, a partir do ano que vem, espero que com Lula no governo, de um projeto de reconstrução. O Brasil está devastado. É uma terra arrasada. Então, vai precisar reconstruir. Nós estamos no pior nível de investimento dos últimos 50 anos, Laura. Então, vai precisar ter um projeto ousado de investimento público, retomar o papel do Estado. Isso não vai fazer com teto de gastos. É impossível fazer com teto de gastos. E o segundo ponto da reforma trabalhista, quer dizer, olha o que está acontecendo. Hoje mesmo que nós estamos conversando aqui, teve um movimento dos entregadores de aplicativo. Não é possível, uma reforma que retirou direitos e não incorporou para novas formas de trabalho, novas relações de trabalho. Pô, jovens que passam 12 horas em cima de uma moto e não têm direito a nada. Um salário decente, um 13º, uma férias, um auxílio-doença se sofre um acidente. Uma contra-reforma trabalhista tem que incorporar também essas modalidades. Então esse foi o primeiro ponto, revogação das reformas. Segundo ponto, enfrentar um ponto que é essencial para o combate à desigualdade do Brasil e que não foi enfrentado até hoje por nenhum governo, que é a questão tributária. A gente precisa de uma reforma tributária progressiva urgentemente. É uma excrescência o sistema tributário brasileiro. Quem tem mais paga menos, porque tem mais isenções, como a de lucros e dividendos, que não é tributado, e quem tem menos paga mais. Isso pode parecer exagero, mas não é. Por quê? Porque por uma lógica perversa, metade praticamente, 49% de toda a arrecadação no Brasil é sobre consumo. E apenas 24% sobre renda, menos de 5% sobre patrimônio. Então veja, um trabalhador ganha um salário mínimo 2, ele não vai fazer investimento, aplicação, patrimônio, ele vai consumir tudo. Então, a incidência proporcional de tributação sobre ele é muito maior do que alguém que ganha 1 milhão, um alto executivo, que vai pegar a maior parte desse dinheiro e não consumir. Vai aplicar, vai investir em patrimônio e ele está isento dessas tributações. É um escândalo. Não tem paralelo no mundo um sistema tributário tão desigual. Nós precisamos fazer uma reforma tributária urgente. Taxação de fortunas, de grandes heranças, novas faixas do imposto de renda, que inclusive reduza o que a classe média e os trabalhadores já pagam, que pagam demais, e aumente o dos super ricos. E o terceiro ponto tem a ver com uma agenda ambiental.
Uma das questões que o Bolsonaro mais isolou o Brasil internacionalmente foi o tema ambiental. Desmatamento recorde na Amazônia, ampliação de fronteira agrícola, mineração em terra indígena. O Brasil virou um pária no debate ambiental internacional, que teria um baita potencial. Nós somos um país da Amazônia. Nós somos um país que tem um modelo de geração de energia que é muito mais avançado do ponto de vista de uso de energias renováveis e limpas do que a maior parte dos países do mundo. Mas o Brasil não entrou na discussão que está acontecendo internacionalmente. A ficha não caiu, que o planeta já pediu socorro. Então, nós precisamos ter um programa com desmatamento zero, demarcação de terras indígenas, que são os grandes protetores da floresta, um programa de transição energética com foco em solar e eólica, de erradicação no médio prazo de combustíveis fósseis, de cumprir as metas do IPCC para zerar emissões de carbono e gases de efeito estufa, o que passa também por transição de modais de transporte. No Brasil, 80% das nossas cargas são por via rodoviária, que é mais poluente, mais cara, pelo lobby da indústria automobilística e do petróleo. O Brasil é o país com o maior potencial hidroviário do mundo e não utiliza. Então, esse debate de um novo modelo de desenvolvimento, para nós também é central. Nós propusemos na agenda para o Lula e para o PT. Eu tenho muita esperança nessa geração que está vindo. Muita mesmo. Te dar um exemplo, né, de uma coisa que eu vivi de perto, a campanha de 2020 aqui em São Paulo, a prefeitura. A gente estava conversando com a turma de pesquisas e tal, e levantamos o diagnóstico da última pesquisa segmentada que foi feita um dia antes da eleição do Datafolha. Eu perdi do Bruno Covas de 70 a 30 entre pessoas com mais de 60 anos. E ganhei de 65 a 35 entre jovens com menos de 25 anos. Isso é um exemplo residual, mas eu vejo que essa juventude que está vindo, a meninada que agora está tendo essa campanha para tirar o título, aliás, reforçando essa campanha, você que tem 16 a 18 anos, tira seu título, pelo amor de Deus, para a gente poder tirar o Bolsonaro. Eu acho que essa juventude, ela vem mais questionadora. Vou te dar outro exemplo também pessoal, minhas filhas. A Laura tem 10 anos, a Sofia tem 12. O debate que elas fazem entre as amigas era impensável no meu tempo. E não foi porque são minhas filhas e da Natália e eu viro isso em casa. É o tema da roda de conversa sobre questões que a gente não debatia, desde meio ambiente até a questão LGBT, até a questão racismo. Um dia minha filha estava discutindo com uma amiga, chegou em casa relatando a discussão. Ah, mãe, eu fiquei... Pra Natália ouvindo, né? Ah, mãe, eu fiquei brava, briguei com a menina tal, porque ela tá achando que tem racismo reverso. Porra, tem uma outra coisa que pra mim foi incrível. Foi um orgulho também, né? Orgulho de pai. Eu tava preparando o debate do segundo turno da campanha, em casa com a equipe, porque tava ainda pandemia e tal, a gente tava trabalhando na mesa de casa, a Sofia desce para tomar uma água na cozinha, para e fica ouvindo. A gente preparando as perguntas que ia fazer, os temas que a gente ia abordar no debate. Aí ela levanta a mão. O que é, filha? Vocês estão preparando o debate, né? Então, pai, eu acho que você está falando muito pouco de meio ambiente na sua campanha. Sabe? E aí eu fiz uma pergunta de meio ambiente no debate por causa disso. Não tinha como não fazer, se eu não fizesse, era um absurdo. Dou esses exemplos simples para dizer que eu tenho visto várias coisas andando por aí de que essa geração que está vindo, essa juventude, eu acho que vai apontar outros caminhos. Eu estou muito esperançoso. Uma coisa é o trabalhador que foi metalúrgico nos anos 80, 90, que hoje tem 60, 70 anos de idade. Talvez haja, talvez não, com certeza existe uma resistência maior a certas pautas que são comportamentais, morais, na sociedade, culturais, mas para o filho desse trabalhador já é menos. Para o neto desse trabalhador nem se fale. Então, eu acho que tem uma coisa geracional que é também a sociedade incorporando certos debates que vão entrando, porque vão se tornando agendas sociais.
né? Porque aparecem, estão sendo discutidos na televisão, porque estão sendo discutidos nas escolas, nas universidades, nos botecos. Isso começou a virar agenda pública, o que há um tempo atrás era, e óbvio que tem reações também a isso. Parte da bancada fundamentalista representa uma reação a esses debates. Então, é uma disputa, como é em todo lugar do mundo, é aqui no Brasil. O que eu acredito é que o caminho é a gente não separar as pautas. Acho que o maior erro que pode ser cometido é fazer uma oposição entre pautas sociais, os temas da desigualdade e os temas comportamentais, e aí mais do que comportamentais, a questão racial, que é estruturante, a questão de gênero, que é estruturante, a questão da sexualidade, diversidade. Esses temas precisam estar juntos numa agenda, né? Porque senão também você cria estereótipos. É importante entender esses temas também como transversais e parte da conformação histórica da desigualdade social no Brasil e, ao mesmo tempo, expressões dessa desigualdade. Nós precisamos avançar para uma compreensão mais integrada, né, entre divisão social, de divisão racial, divisão sexual, de gênero. Esse debate, eu acredito, e o pessoal tem buscado fazer dessa forma, precisa ser dentro de uma linha interseccional, né? E não separar as coisas, porque senão é lógico que num país tão desigual como o Brasil, a urgência é discutir a fome. É lógico, e aí o Bolsonaro separou as coisas. Ele fez com que a agenda da eleição de 2018 fosse kit gay. E quando eles separam as coisas, eles ganham maioria na sociedade nessa agenda. Nós não podemos entrar nessa cilada. Na eleição de 2022, nós temos que trazer o debate da fome, o debate da desigualdade, o debate da inflação e, ao mesmo tempo, junto com esses debates, as outras formas de desigualdade, de opressão que se conformam na sociedade brasileira. Você sabe, eu venho de um movimento social onde a sua base é a maioria evangélica. A maioria da base que está nas ocupações do MTST, nas lutas do MTST, é evangélica, pentecostal ou neopentecostal. É uma base periférica, é aí que os evangélicos estão crescendo. E nós não podemos julgar os 30 milhões de evangélicos brasileiros pela régua do Silas Malafaia. Não são. Não são. Ou como se fossem gados, pessoas... Essa análise é muito simplista, eu digo até ofensiva com o povo evangélico. Nós temos que entender o que leva as pessoas para a igreja, sabe, Laura? Eu, de algum modo, toquei nesse tema no livro meu que vai sair agora, O Sem Medo do Futuro, e contando, um dos capítulos conta a minha experiência no MTST, o que eu aprendi, qual foi o meu aprendizado em 20 anos do movimento. E uma das coisas que eu vi é que essa relação das pessoas com a fé, com a igreja, tem muito a ver com acolhimento, tem muito a ver com um espaço de convívio, de solidariedade, de comunidade, que também foi se perdendo. Ela não é necessariamente uma relação ideológica com pautas conservadoras. É claro que há lideranças dessas igrejas, que inclusive hoje são bolsonaristas de carteirinha, um Malafaia da vida, mas não só ele, que trabalham para que essas pautas conservadoras sejam hegemônicas e muitas vezes têm sucesso. Mas nós temos que dialogar com o povo evangélico a partir, reconhecendo esse espaço de fé e de acolhimento e não desqualificando, e a partir das suas necessidades reais. Porque quando alguém está na fila da creche, uma mãe tentando botar seu filho, ninguém pergunta se ela é evangélica, se ela é católica. Quando alguém vai passar no posto de saúde, também o povo evangélico sofre essas mesmas questões. E a esquerda, às vezes, faz um debate caricatural, colocando no rolo e inviabiliza o papo com os evangélicos. Nós temos que ter um diálogo. Eu tenho feito esse debate no PSOL. Aliás, uma figura incrível, o pastor Henrique Vieira, que será candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo PSOL, vai agora, junto com a Fundação Lauro Campos Marielle Franco, fazer um projeto de trabalho, não só de pesquisa, mas de trabalho campo, grupos de evangélicos. Como pessoal, vai ter um grupo de evangélicos. Eu vi que o PT também está tomando iniciativas de diálogo nesse sentido. Isso é essencial. Senão, assim, você, inclusive, se você adota uma atitude agressiva, desrespeitosa, joga o conjunto dos evangélicos para uma posição que é a posição bolsonarista. E eu não acho que seja necessariamente assim. Laura, o nosso mesmo time que fez a campanha de redes de 2020 é o que vai fazer a nossa campanha de 2022. Inclusive, eu coloquei para o Lula
Falei, estamos à disposição, inclusive, para que esse time converse, troque experiências com o time que vai fazer a campanha do Lula, porque vai ser brutal. Brutal, Laura. Tem a dúvida, assim, já começou. Quais vão ser as fake news, qual vai ser o kit gay de 2022, a gente ainda não sabe ao certo, mas que vai ter? Ah, vai ter. Ah, vai ter. É o Telegram. É claro que agora também se construíram alguns antídotos. O WhatsApp teve que mudar a sua política, tem o PL da fake news que vai estar aprovado até as eleições, vai estar em vigor. As plataformas e as redes sociais estão sendo mais pressionadas pela sociedade depois do que a gente viu na eleição do Bolsonaro, do Trump, do Brexit, do Orban, do Salvini, de como a extrema-direita se apropriou as redes, segmentação, psicometria, impulsionamento, disparos em massa para fazer uma política de ódio de fake news. Mas eles vão fazer. Então, eu acho que é muito importante nesse caso troca de experiências, né? Entender a centralidade do debate de rede social. Não dá para ter a cabeça de marqueteiro tradicional para poder fazer campanha. Investir nisso. Tem que investir de verdade. Onde está boa parte das pessoas. A televisão é importante? Não estou entre aqueles que dizem a TV, mas eu mesmo. Né? Às vezes eu estou assistindo TV, né? Estou ali, o Corinthians está jogando mal. Se o jogo do Corinthians está jogando mal, o que eu pego? Celular. Todo mundo faz isso. Assim, mesmo tempo que você está assistindo TV, você está ali, às vezes, passando o feed do Facebook, do Instagram, vendo o Trend Topic no Twitter, vendo o seu WhatsApp, as mensagens que você recebeu. Virou onipresente na nossa vida. Se a gente não entender isso e não der uma prioridade absoluta, nós não estamos entendendo nada. Aliás, não entendemos nem em 2018. Em 2020, o que a gente fez para construir, olha, sem grana, pouquíssima grana, com uma equipe que era a prata da casa, não tinha marqueteiro, uma equipe, uma turma que foi formada que era desde o MTST, gente que vinha da comunicação, a gente sentou um grupo, um trabalho coletivo, começou a refletir que não pode. É só grana? Tudo bem, tem uma parte deles que era grana, é o velho da van pagando 8 milhões num disparo, isso nós não temos. Mas e a parte que não é grana? Que é um entendimento de sentimento social. Por que eles são melhores que a gente? Não são. E foi aí que a gente foi. Também para uma memificação. Mas a gente tinha esse receio, eu tinha. Na minha campanha de 2018, era uma coisa mais... também um receio de ficar fazendo um meme de polícia. Será que é isso mesmo? E o problema é que não depende da nossa vontade. Isso, virou isso. Nós não temos que se limitar a isso, mas nós temos que fazer também. Quando me chamavam de invasor... Falava, não, porque a função social da propriedade... Blá, blá, tudo bem, o vídeo tinha 1.000 pessoas vendo, 500 pessoas vendo. Depois, em 2020, a gente aprendeu a lição, falou, me chamaram de invasor, a gente criou o programa Boulos Invadindo Sua Casa. Eu ia lá na casa das pessoas e aquilo fazia as pessoas assistirem, verem, e a gente dava a mesma mensagem de outro jeito. Eu acho que é por aí. Nós temos que ter gente pensando isso. Né? E é uma juventude, uma turma que está mais antenada nas redes. Eu acho assim, as pessoas foram para a rua no ano passado, quando as condições sanitárias começaram a permitir. Não dá para a gente falar, o povo saiu da rua. Então tivemos 2 anos de pandemia. Nós não fomos negacionistas. No momento que deu a oportunidade da gente ir para a rua, a gente foi. Inclusive em períodos difíceis da pandemia. Mas enfim, tinha um limite aí o objetivo. E esse ano, o entendimento da maioria da sociedade, não é dos movimentos sociais, nós vamos fazer uma manifestação agora, dia 9 de abril. Né? O entendimento da maioria da sociedade é que o jogo vai ser decidido nas urnas, que não tem tempo mais para tirar o Bolsonaro de outro jeito, na rua. Então isso também dificulta o processo mobilizatório. Mas o movimento social brasileiro foi muito importante nas últimas batalhas e vai continuar sendo nas próximas. Eu não participei da campanha Não Vai Ter Copa. Eu participei do movimento que questionou os despejos que aconteceram durante a Copa. Foram vários movimentos que aconteceram naquele período. Um deles foi Não Vai Ter Copa, que foram outros movimentos mais autonomistas que puxaram e tal. E nós estávamos na campanha Copa Sem Povo, Tô na Rua de Novo, que foi organizada pela Frente de Resistência Urbana, por vários movimentos de moradia, questionando os despejos das obras da Copa. E foi muito necessário, porque a questão não era fazer um evento como a Copa, um mega evento, trazê-lo para o Brasil. A questão é a população das periferias não pagar o preço. Né? E teve a ocupação Copa do Povo, várias coisas nesse sentido e tal.
A nossa postura, aí também tem o MTST e tem o PSOL. Né? Vou falar primeiro do MTST, que é o movimento que eu estou há 20 anos. A postura do MTST nos governos do Lula foi a postura que um movimento social precisa ter, do Lula, da Dilma, nos governos do PT, que é de cobrança. O papel do movimento social é um papel reivindicativo, de levar as suas pautas. E a partir dessas cobranças de vários movimentos, inclusive, saiu Minha Casa Minha Vida Entidades. O movimento social tem que ser um elemento de pressão. Um governo progressista recebe pressões a todo momento do mercado financeiro, do agronegócio, da direita, do centrão. Ele precisa ter uma contrapressão do povo para poder equilibrar e ter posições mais populares. Porque a posição do movimento social, não só do MTST, tem que ser uma posição de luta, de mobilização, é claro, compreendendo a diferença que existe entre o governo progressista, que faz políticas sociais, que inclusive dialoga com o movimento social, e um governo como o Bolsonaro, um governo de direita tradicional. O PSOL tem a sua trajetória que eu não acompanhei toda. Eu me filio ao PSOL em 2018, fui candidato a presidente da República esse ano e depois me tornei uma referência do partido. O PSOL surge no início como um partido de dissidência do PT, quando tem a reforma da Previdência dos servidores públicos no governo Lula, no primeiro ano de governo Lula, uma dissidência parlamentar, de parlamentares críticos, e nesse sentido, durante os governos do PT, o PSOL tinha um papel de oposição de esquerda, mais crítico, o que é natural de quem surge de uma dissidência, né, que estava dentro, questionou as políticas e depois formou. Agora o Brasil mudou. Não foi só o PSOL que mudou. O Brasil mudou de 2003, 2004, quando o PSOL inicia o processo de fundação, para hoje. Você teve um golpe, você teve Temer, você teve Lula preso, você teve Bolsonaro, e o PSOL entendeu essas mudanças. Teve a maturidade de entender essas mudanças. Essa foi uma das razões de eu ir para o PSOL. O PSOL, por exemplo, estava nas ruas, junto com a Frente Povo Sem Medo e o MTST, contra o golpe, contra o impeachment da Dilma, mesmo discordando da política do Levi em 2015, no segundo governo Dilma. O PSOL estava, junto comigo, com o MTST, em São Bernardo do Campo, em abril de 2018, cercando os sindicatos metalúrgicos contra a prisão do Lula. E o PSOL esteve, depois que eu perdi as eleições no primeiro turno, eu não saí e fui passear. Né? Eu fui correr o Brasil para fazer campanha para o Haddad contra o Bolsonaro, junto com os companheiros do PSOL no Brasil inteiro. Às vezes existe uma crítica muito injusta, Laura, que ignora os fatos, que ignora a história. Então, a discussão da relação hoje do PSOL com o Lula tem que ser vista sob esses fatos. Ninguém poderia pensar que o PSOL, há 5 anos atrás, 7 anos, que o PSOL poderia apoiar o Lula ou não ter candidatura própria. Isso vai acontecer esse ano. A maioria do PSOL já definiu em Congresso buscar a unidade. Estão tendo diálogos formais entre o PSOL e o PT a partir de pontos programáticos. O PSOL vai decidir na sua conferência, mas já uma posição majoritária muito consolidada, compor a coligação liderada pelo Lula para derrotar o Bolsonaro. Então, acho que existe um caminho de aproximação que reflete as mudanças que o Brasil passou. Existem diferenças entre os partidos? Lógico que existem. São naturais que existam. Aliás, que bom que o campo da esquerda preserva a diversidade e não pensamento único. Né? Agora, as diferenças neste momento são menores do que a unidade para virar essa página desse pesadelo, desse atraso no Brasil.